Olá, está começando mais um Cenários. Hoje vamos falar sobre a produção láctea no Nordeste. A região tem se consolidado como um dos polos mais importantes da indústria do leite, mas ela enfrenta ao mesmo tempo grandes desafios e muitas oportunidades de crescimento. E para ajudar a gente a entender esse cenário, a gente recebe aqui o Armindo José Soares Neto, diretor de captação leiteira da Alvoar Lácteos, empresa que tem se destacado no setor e conhece de perto essa realidade. Tudo bem, Armindo? Seja bem-vindo aos Cenários. Tudo bem, como você está? Para mim é um prazer estar aqui falando com vocês e tentando colaborar um pouco com essas informações tão importantes para um setor que é fundamental para a economia e para o agronegócio do Ceará. Muito bem. Armindo, explica para a gente como que o mercado leiteiro evoluiu nos últimos anos e quais foram as principais mudanças nesse período. Uhum. Olha, o cenário do mercado leiteiro aqui no Nordeste, né, ele vem evoluindo, evoluindo rápido. É o mercado que cresce. A gente tem o crescimento da produção leiteira no Nordeste se dá principalmente nas regiões do semiárido. Então, isso ajuda muito a levar renda e emprego para essas regiões que antigamente tinham pouca possibilidade de produção de várias culturas. E o produtor aprendeu a como dominar essa questão da seca e como produzir alimento nessas regiões. Então, pegando o Nordeste como um todo, a gente vê que a produção de leite cresce muito no semiárido, tanto aqui do Ceará, quanto nas regiões de Pernambuco, Alagoas, Sergipe e inclusive um pedaço da Bahia, que são as regiões, os polos onde essa produção de leite tem crescido nos últimos anos. E qual é a real relevância econômica da produção láctea para a região Nordeste, tanto em termos de emprego quanto na Uhum. geração de renda? A geração de renda é muito importante. O leite é uma das poucas atividades agropecuárias e gera renda a cada quinzena, a cada mês. A maioria das atividades econômicas do agronegócio são atividades de ciclo longo. Quando um produtor tem um boi de corte, por exemplo, ele leva 2 anos, 3 anos para engordar, ser abatido e o retorno desse dinheiro voltar para o produtor. Leite é uma atividade que gera renda todo mês, toda quinzena aqui no Nordeste. Então, isso facilita muito a permanência do produtor no campo. Então, isso fixa as pessoas do campo, as economias locais. Nas cidades que são bacias leiteiras aqui no Nordeste, basta você olhar o comércio local, você vê o quanto, nas datas de pagamento do leite, o comércio fica muito mais aquecido e a atividade leiteira se torna das atividades principais econômicas desses municípios. Interessante, eu não imaginava que o setor leiteiro ele tinha essa relevância tão grande no curto prazo, né? Que a gente pensa muito na agropecuária, né? No agronegócio, Uhum. no médio e no longo prazo. Mas Exato, a indústria láctea ela tem essa pegada mais de curto prazo, não é isso? exatamente. Essa talvez seja a grande característica que faz com que o leite seja uma atividade tão boa para o produtor rural. É a renda mensal, no caso aqui do Nordeste, como é normal, a renda até quinzenal. Então, o produtor vai produzindo leite, ele consegue receber o dinheiro no curto prazo e faz com que isso gire as economias locais. E geralmente você tem nessas datas de pagamento, é como eu falei, as lojas da cidade estão cheias, o mercado está cheio, o pessoal vai fazer o mercantil geralmente no dia que o dinheiro do leite sai, porque é o dia que a economia da cidade está mais aquecida. Muito bem. E um dos maiores gargalos, Armindo, que o setor enfrenta atualmente é a alta produção frente à baixa demanda, né? Está tendo Uhum. muita oferta e pouca procura. Então, quais fatores explicam esse descompasso na indústria láctea aqui no Nordeste? Olha, esse não é um fenômeno só do Nordeste. Na verdade, a gente vem de pelo menos 3 anos, onde os preços pagos aos produtores estavam bastante elevados, os produtores estavam ganhando bastante dinheiro na atividade leiteira, e obviamente, quando o negócio está bom, muita gente investe, muita gente melhora a produtividade das vacas, compra mais vacas, investe em equipamentos e instalações mais modernas.
Então, o resultado disso, desse ciclo que a gente passou de preços muito bons, foi que esse investimento dos produtores se traduziu num aumento de produção muito importante. O Brasil vai produzir em 2025 uma safra recorde na produção de leite. A gente vai crescer, provavelmente, não saíram os números oficiais do IBGE ainda, mas a gente deve crescer acima de 7% a produção de leite só no ano de 2025 versus 2024. Então, esse crescimento de produção junto com uma importação de leite que foi muito maior de 2022 para cá, 22, 23, 24 e 25, o Brasil praticamente triplicou o volume de leite importado que entrava no Brasil antes desse período. Então, exatamente porque você tinha preços aqui mais altos, então era viável trazer leite, entrar leite de fora. Quando eu falo leite, normalmente entra leite em pó, entra queijos, né? Então, esse Todos os cenário, derivados, né? todos os derivados, exatamente. Esse cenário favorável fez com que a oferta de leite no Brasil crescesse muito, porque você tinha uma produção interna maior, uma importação de volume também maior, e do outro lado, do lado da demanda, essa demanda não cresceu na mesma proporção. A gente cresceu, enquanto a produção interna cresceu 7% ano passado, o consumo cresceu 1%. Então, e isso tem muito a ver com a questão de renda da população, tem muito a ver com a questão de inflação. Então, esse descompasso entre oferta e demanda foi que causou uma baixa nos preços no segundo semestre do ano passado, e que dura até hoje, e que tem causado esse gargalo, como você citou aí, de que a gente tem leite, entre aspas, sobrando no mercado, porque você tem uma oferta muito maior que a demanda. Obviamente, os preços baixos vão fazer esse caminho ao contrário. A gente deve ter um desestímulo, né, por conta desses preços baixos no mercado, então a produção de leite já vem caindo com base nessa baixa de preço, e aí isso deve ajustar o mercado e daqui a pouco as coisas começam a voltar ao normal. Então, na prática, esse foi um cenário que aconteceu tanto no Nordeste quanto no Brasil todo. Lembrando que o Nordeste importa, entre aspas, de outros estados do Brasil, cerca de 40% dos derivados lácteos que são consumidos aqui. Então, aumentos de produção em Minas Gerais, no sul do Brasil, também impactam o nosso mercado aqui, porque boa parte do leite que é consumido aqui vem de lá. Muito bem. E muitas vezes, né, o preço do leite ele cai mesmo com custo de produção elevado, porque não é barato você produzir o leite, nem Uhum. derivados, né? Então, além dessa questão do desequilíbrio entre oferta e procura, o que é que ocasiona a baixa nos preços e como que isso impacta os produtores e a indústria láctea? Olha, basicamente, o preço do leite no mercado se comporta com base na oferta e demanda, como eu expliquei anteriormente. Então, o excesso de oferta e a baixa demanda é que fazem os preços ao produtor e ao consumidor caírem. O contrário também acontece quando falta leite e os preços sobem tanto ao consumidor quanto ao produtor. Então, você tem um descompasso muitas vezes entre custo de produção e preço. Não necessariamente quando os custos baixam, o preço vai baixar, ou quando os custos sobem, o preço vai subir. A formação de preços do mercado brasileiro e do mercado mundial é realmente em relação ao preço dos derivados e acompanha a esse ciclo de oferta e demanda. Certo. E agora vamos falar sobre a questão do consumo, certo? O Uhum. consumidor de leite e derivados aqui no Brasil, ele tem mudado, né? A gente tem percebido uma mudança no comportamento do consumidor de leite e derivados aqui no Brasil. Então, eu queria que você falasse para a gente, Armindo, quais transformações no perfil do consumidor vocês identificam aqui no Nordeste? O que foi que mudou no consumo de leite aqui no Nordeste? Olha, primeiro é importante lembrar que o Nordeste, a gente tem um potencial de consumo aqui enorme. O Nordeste assumiu esse ano passado a segunda produção entre as regiões brasileiras no mercado consumidor. A gente tem a região Sudeste, que é onde está a maior parte da população brasileira, como principal região brasileira de consumo, e o Nordeste é a segunda. A gente ultrapassou a região Sul no ano passado, que historicamente a região sul era a segunda região de consumo no Brasil. Então, são aproximadamente 70 milhões de habitantes no Nordeste do Brasil. Isso é mais do que países como Espanha, como Argentina, têm de população. Então, é uma região muito populosa, que tem uma diversidade de regiões e de características, mas com muita gente, e isso
faz com que a gente tenha um mercado consumidor muito importante aqui no Brasil. Só que esse consumidor, ele tem cada vez mais, ele está mais atento à qualidade do leite, à qualidade dos produtos que ele consome, à origem desses produtos e, obviamente, ao custo-benefício. Tem uma demanda muito por produtos de consumo mais prático, consumos que você pega e sai tomando, e às vezes na vida agitada que a gente tem, às vezes o tempo de preparar alimentos não é tão disponível para as pessoas, então algo que já está pronto, que pega, é só abrir a tampinha e tomar, é sempre mais palatável, mais fácil de tomar no dia a dia. E, obviamente, embalagens menores, porque as famílias são menores hoje, e marcas que transmitam essa confiança ao consumidor, né? O consumidor você vai pegar uma coisa, abrir a tampa e colocar na boca, você tem que ter confiança nessa marca. Então, a gente tem percebido uma característica do consumidor que quer muito isso, e não dá para esquecer que a gente está no momento onde as proteínas lácteas estão em alta. Esse evento aí do uso das canetas emagrecedoras, dessa série de novas possibilidades que o mercado oferece para as pessoas terem um controle de peso, um controle de balança, isso vem atrelado a uma necessidade de consumir mais proteínas. Porque sem essas proteínas você não consegue fazer a redução de peso necessária. E o leite entra como um ator muito importante. A proteína vinda do leite talvez seja uma das proteínas de mais fácil acesso do ponto de vista de custo. Talvez a proteína do leite e do ovo sejam as proteínas mais baratas do mercado. Então, bebidas de alta proteína, iogurtes de alta proteína, de valor que a gente chama de produtos funcionais, né, que atendem uma demanda específica da população, estão muito em alta e estão muito, muito procuradas pelos consumidores. Então, esse é um fator muito importante. Por outro lado, não dá para esquecer que o Nordeste como um todo, apesar de ter 70 milhões de pessoas, é uma região de renda per capita mais baixa que a média brasileira. Então, as empresas também têm que achar uma forma de equilibrar o custo-benefício dos produtos. Produtos com valor funcional, com valor nutricional importante, mas mantendo uma característica de custo não tão elevado assim, porque esse equilíbrio entre no portfólio de produtos, ele é fundamental para o consumidor conseguir acessar essa linha de produtos. Então, o mercado está se transformando e a gente, quando pensa o que um remédio de controle de peso pode afetar no leite que eu bebo, afeta e afeta muito, porque a demanda das pessoas muda muito em relação a isso. Bem, e falando em oportunidades, né? Dentro da indústria láctea, existe espaço para agregar valor com produtos diferenciados e conquistar novos mercados? Não tenho dúvida disso. Nesse exemplo que eu dei agora dos produtos proteinados, talvez seja a grande inovação do momento. Vários produtos surgiram no mercado buscando atender essa demanda dos consumidores. Então, inovação, diversificação de portfólio, segmentação do mercado, são mantras assim que a gente tem que trazer na prática, no dia a dia, o tempo todo. A gente tem que trabalhar para ter produtos cada vez mais adequados, com prazos de validade maiores, com melhor qualidade, que exige, obviamente, investimento da indústria, né, em tecnologia, em marketing, e conhecer profundamente o consumidor para saber o que ele está demandando e a gente conseguir atender. E que outras oportunidades a gente pode citar aqui para fortalecer a indústria láctea nordestina? Uhum. Olha, se a gente olha do lado da produção, o Nordeste tem ainda alguns gargalos logísticos que a gente precisa melhorar. A gente tem ainda uma questão de qualidade que melhorou muito nos últimos anos, mas que ainda é um gargalo na produção, no campo. Então, a gente a Alvoar tem investido nos últimos anos em programas de digitalização dessa cadeia. A gente tem investido muito forte nessa questão de eficiência logística para os caminhões rodarem menos e transportarem mais produtos por quilômetro rodado, redução de perdas no campo, assistência técnica para os produtores. A gente lançou alguns projetos nos últimos anos, trabalhando com formas do produtor reduzir a pegada de carbono, por exemplo, da produção de leite nas fazendas. Como que ele melhora o bem-estar animal,
como que ele aumenta a produtividade e ganha mais dinheiro produzindo mais leite. Então, a gente, através de uma rede grande de assistência técnica, de fornecimento de insumos também, ração, silagem, alimento para os gados com qualidade, e chegando até no último final do ano passado, já iniciando um pagamento que é diferenciado pela qualidade do leite, a gente tem fomentado que esses produtores melhorem o leite que entregam para a gente, ganhem mais dinheiro na atividade, o que é importante. A gente sempre diz que não tem como ser sustentável, não tem como ser um produtor tecnificado se ele não ganha dinheiro com o negócio. Então, o negócio tem que ser bom para os dois lados, tem que ser bom para a indústria e tem que ser bom para o produtor. Então, a gente está muito focado nisso para melhorar esses gargalos que a gente ainda tem. Lembrando que na região Nordeste, a gente vive ciclos, né, de ciclos climáticos, que em alguns anos você tem ciclos climáticos muito bons, com bastante chuva, outros anos nem tanto assim. Então, é muito importante que os produtores tenham tecnologia e se preparem para estar atentos a todas as possibilidades, porque em momentos de escassez hídrica, né, de poucas chuvas, é muito importante o produtor estar preparado com a alimentação guardada para manter essa produção de leite ao longo de todo esse período, até que venha um ciclo climático melhor. E nos últimos anos, Arminda, a gente tem observado uma verdadeira transformação no mercado de bebidas lácteas, né? Além da Uhum, questão da proteína, né, das bebidas proteinadas, né? A gente tem também muitos produtos à base de plantas, como leite de amêndoas, leite de aveia, de soja, de castanha, né? uhum. Essas bebidas, elas têm ganhado bastante popularidade entre os consumidores. Então, eu te pergunto, com tantas alternativas vegetais, você acredita que o leite animal corre o risco de perder espaço? Ou o setor lácteo tem capacidade para se reinventar e continuar competitivo nesse cenário e abraçar todo mundo? Olha, no nosso, o que a gente tem, as pesquisas têm mostrado, né, é que as bebidas vegetais, elas não são produtos novos. As bebidas vegetais estão no mercado há mais de 10 anos. Obviamente, elas são muito conhecidas do público. Todo supermercado que você entra, você encontra opções de bebidas vegetais. Mas a gente não entende que a bebida vegetal acaba sendo um concorrente contra o leite, porque ele é uma bebida, é um produto de nicho. São pouquíssimas pessoas que preferem uma bebida vegetal, até porque, nutricionalmente falando e culturalmente falando, elas não substituem o leite. Se você pegar um rótulo de uma bebida dessa, você vai ver, só pelo número de ingredientes que ela tem, você vai ver que ela não é uma bebida, digamos, tão saudável assim como às vezes o marketing tenta vender. Então, a gente, ao longo dos últimos anos, a gente não tem notado uma substituição do leite, inclusive porque, nutricionalmente falando, o leite é melhor do que essas bebidas vegetais, que a gente não considera leite, são bebidas feitas à base de plantas, né, mas não exatamente leite. E assim como o custo também, são bebidas muito caras. Se você vai comprar uma bebida vegetal, ela custa pelo menos 3 vezes o preço do leite. Então, o acesso à proteína de qualidade do leite, ele acaba sendo imbatível na comparação com essas bebidas vegetais. Então, não é uma substituição tão simples, tão fácil e tão correta do ponto de vista nutricional. Por isso, elas têm avançado muito pouco e não têm canibalizado o mercado de lácteos, como se esperava no passado. Entendi. No caso, o Nordeste, ele tem potencial de ampliar a sua participação no mercado nacional e internacional de lácteos. E conta pra gente onde que estão as maiores oportunidades para desenvolver a indústria láctea. Olha, aqui o Nordeste tem total potencial. Lembra que eu comentei que 40% do leite dos derivados lácteos consumidos no Nordeste vem de outros estados do Brasil. Então, o Nordeste ele pode ainda crescer, quase que dobrar a sua produção, que a gente tem mercado interno, mercado local para consumir esses derivados lácteos. Só essa questão logística já coloca o Nordeste em uma condição muito boa de competitividade em relação a outras regiões do Brasil. Se você traz um leite em pó, um queijo do sudeste do Brasil, de Minas Gerais, por exemplo, você vai viajar 2.000, 2.500 quilômetros muitas vezes para chegar aqui no Nordeste, ou mais, dependendo da região que a gente está falando. Se vem do sul, então nem se fala, é uma região muito distante. Então, a produção local, a gente tem consumo local e ela tem capacidade quase que de desdobrar em termos de volume. Então, essa competitividade local ela é muito importante. E, por que não,
a gente, no futuro, ter uma condição de qualidade de produção até para exportar leite, porque a nossa posição geográfica, acesso a portos e a proximidade da Europa, da África e até de países da América Central, abre oportunidades para a gente. Isso não é o Brasil ainda não é autossuficiente em produção de leite, apesar de 2025 a produção ter crescido muito, mas a gente tem espaço para ser, sim, superavitário, e assim como em outras cadeias do agronegócio que são amplamente exportadoras, né, o caso da carne, do suco de laranja, do café, o leite deve caminhar para um cenário desse no futuro, sim, e acho que o Nordeste tem todas as condições para ser protagonista nesse cenário. E para a gente finalizar, Armindo, qual é o maior aprendizado que a gente pode extrair da indústria láctea nordestina para inspirar outros setores produtivos do Brasil? Olha, eu gosto sempre de lembrar uma visita que eu fiz a um produtor aqui do Ceará, há um ano atrás, e eu perguntei para ele se ele estava feliz, se ele estava feliz sendo produtor de leite, se ele estava, né, bem remunerado. E aí ele deu um sorriso e me chamou lá num galpão que ele tinha ao lado da casa, na fazenda, para mostrar o carro que ele comprou, um carro novo. E ele disse que aquilo tinha sido a realização de um sonho dele, que era ter um carro novo e tal. E ele disse, ó, foi produzindo leite que eu consegui adquirir esse bem. Então, se você junta uma atividade que gera renda no interior, em regiões onde às vezes o produtor não tinha uma atividade que conseguia sustentar a família de forma, né, decente e ele ascender socialmente. Então, essa importância social e econômica do leite, ela é assim fundamental para o negócio e só isso já coloca o Nordeste como com um potencial muito grande de crescer. É, o produtor rural dessas regiões, ele conseguiu adaptar e dominar uma tecnologia de produção que funciona mesmo com as restrições que a gente tem na região, seja de chuva, seja de tecnologia, de capital para fazer investimento. Então, houve uma organização da cadeia produtiva que permitiu que os produtores crescessem e se organizassem e conseguissem produzir leite, ganhar dinheiro e gerar valor nessa atividade. Então, a gente está se preparando para fazer uma medição disso, mas a gente acha que, socialmente falando, os produtores de leite do Nordeste estão evoluindo muito ao longo dos últimos anos, e isso cumpre com o papel social da nossa empresa também muito importante. Então, o que a gente tem investido para colaborar é que para trabalhar para que esse produtor tenha uma melhor gestão, uma melhor tecnologia à disposição e que tenha a Alvoar como a sua parceira de primeira hora, para que essa cadeia funcione e que a gente consiga alavancar cada vez mais a produção do Nordeste. É uma indústria que tem a resiliência como palavra-chave, basicamente, não é? Não tenha dúvida. A gente brinca às vezes que produção de leite, vaca não sabe se é sábado, domingo, feriado, dia santo. A produção de leite acontece todos os dias do ano, assim como a nossa fábrica funciona todos os dias do ano, a venda funciona todos os dias do ano. Então, se chove, se não chove, em épocas de muita chuva ou de pouca chuva, as coisas têm que acontecer da mesma forma. Então, o produtor rural nesse contexto, né, ele precisa ser, de fato, ele precisa ter uma capacidade de adaptação muito grande a esse cenário para continuar produzindo e atravessar momentos bons, momentos ruins da mesma maneira, produzindo leite e ganhando dinheiro com a atividade. Muito bem. E com isso a gente chega ao final de mais um Cenários. Agradecemos aqui a participação do Armindo, nosso convidado de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui, próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.